Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esboço geológico da Terra. Esse vídeo é de número 275. Ele é períodos geológicos da Terra, né? Mas estado primitivo do globo é o tema agora. Então, o próximo tema é período primário. Então, Allan Kardec, assim, ele nos esclarece. Assim sendo, vós já mandou avisar que provavelmente, se ela encontrar condições, no final ela vai deixar uma mensagem. E a gente que é médio, a gente tem que se sujeitar, porque é parente, não é Barbosa. Então a gente tem que tolerar essas pessoas que não é Barbosa. Não é fácil, sabe? A tolerar, suportar essas pessoas que não são Barbosa é a mesma coisa que carregar a cruz que o Cristo carregou. É brincadeira. Então, vós, se tiver condições, né, se o meu corpo aguentar, porque o corpo não tá lá aquelas coisinhas, porque ela não tem 15 anos mais, né? Ela pode deixar uma mensagem no final. Se não, o importante é a assistência espiritual. Então, Kardec diz assim: assim sendo, evidente se torna que o princípio estado de fluidez ou de flacidez, você se lembra que no vídeo anterior nós começamos esse tema, só que não terminamos ele. Por isso eu comecei no princípio novamente. Então, assim sendo evidente, se torna que o princípio estado de fluidez ou flacidez da Terra há de ter sido, ou melhor, há de ter tido como causa a ação do calor e não a da água. Em sua origem, pois a Terra era uma massa incandescente. Então, nós já explicamos isso aqui, né? Que no princípio, há 5 bilhões anos atrás, geologicamente, a crosta terrena, ela possui as mesmas características que a superfície do Sol, vamos assim simplificar. Ela possui as mesmas características que o núcleo do Sol, da Terra, né? E que, de acordo com as estratificações, as sedimentações, e com o passar dos 5 bilhões de anos e mais assistência dos arquitetos siderais, hoje nós desfrutamos de uma terra tão maravilhosa, né? Eu até posto alguns vídeos, porque você me conhece, então eu gosto de estar comentando, acrescentando esses assuntos assim. Eu posto alguns vídeos no meu store, né? Vídeos mostrando a natureza de Deus. Então eu te pergunto, onde Deus não se encontra? Onde Deus não está? Gente, não percamos
percamos essa oportunidade. Se você perder essa oportunidade, você nunca mais recuperará essa oportunidade. Não deixe de olhar para um pássaro como ele merece ser visto. Não deixe de reparar uma flor. Não deixe de abraçar uma árvore. Não deixe de observar o vento que balança para lá e para cá os galhos de uma árvore. Não deixe de observar o trabalho das formigas, as flores minúsculas, os insetos minúsculos. Eu tenho fotografado formigas que, na verdade, parecem formigas microscópicas, mas com o zoom elas parecem formigas gigantes, mas não são formigas gigantes. Flores microscópicas, mas não são flores gigantes. Eu fico horas no meio da mata, observando os insetos. Será que eu estou perdendo tempo? Eu não estou perdendo tempo. Esse frenesi não deixa as pessoas. As pessoas são robóticas. As pessoas colocam no GPS o trajeto de casa no trabalho. E elas não percebem quanta coisa bela há de casa até o trabalho. Quanta coisa. Não estou puxando a orelha de ninguém, mas apenas dizendo: gente, não perca tempo. Procure enxergar Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Então, em sua origem, pois a Terra era uma massa incandescente, em virtude da irradiação do calórico, deu-se o que se dá com toda a matéria em fusão, ela esfriou pouco a pouco, né? Porque nós sabemos que aquela chuva ácida, ela mal caía, né, naquelas partes assim incandescentes e já evaporava. Então é o líquido que se transforma em gases, em vapor. E aquilo, depois de milhões de anos, foi esfriando determinadas regiões da Terra, até compatível a receber determinados seres. Então, em virtude da irradiação do calórico, quer dizer, do calor, deu-se o que se dá com toda a matéria em fusão. Ela esfriou pouco a pouco. Não é assim que acontece?
Pega uma brasa, retira ela do fogão a lenha, deixa ela do lado de fora durante umas 2 horas. Ao retornar ali, você vai perceber que a crosta daquela brasa esfriou, mas o centro está incandescente. Principiando o resfriamento como era natural, pela superfície que então endureceu. Porque antes a superfície era líquida, né? Líquida. Era uma matéria incandescente, líquida, né? Líquida. Então, com o passar do tempo, foi endurecendo, devido às temperaturas que foram, né, controlando, que então endureceu ao passo que o interior se conservou fluido. O interior da Terra, o núcleo da Terra hoje ainda continua fluido. Tanto é que nós vemos, a prova está aí, os vulcões, né? Pode-se assim comparar a Terra a um bloco de carvão, ao sair ígneo da fornalha, e cuja superfície se apaga e resfria ao contato do ar, mantendo-se-lhe o interior em estado de ignição, conforme se verificará, quebrando-o. Você observa que nós estamos tratando a respeito do carvão, e eu confesso a você, sem eu ter lido essa matéria, porque nem todas as matérias eu leio, nem todas as matérias eu estudei. Se eu disser para você que o livro O Céu e o Inferno, eu nunca li esse livro, você vai me dizer, sim, mas é um absurdo. Mas você sabe por que eu nunca li o livro O Céu e o Inferno? Primeiro, porque eu sou ignorante. E segundo, porque eu conheço todas as matérias contidas no livro O Céu e o Inferno. Agora, gente, não me pergunte por quê. Não me pergunte por quê. Como sei o que lá está escrito? Não me pergunte, que eu não sei responder agora. Eu me encontro no corpo físico, eu não sei responder. Mas eu sei. Procure lá Céu e Inferno, capítulo 7º. Leia todo o capítulo 7º para você ver. Leia todo o capítulo 6º. Leia todo o capítulo 8º para você ver as matérias as quais tratam lá. Eu conheço aquelas matérias todas. Agora, não é por isso que eu não tenho que ler esse livro. É óbvio, eu nunca vou dizer, eu não vou ler esse livro. Lógico que eu vou ler. Mas eu tenho coragem de dizer que eu nunca li esse livro. Né? Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais nem a menos do que hoje.
Agora, isso é relativo. Isso é relativo. Sabe por que é relativo? Até porque eu já li um livro de Gabriel Delan e também O Consolador de Emmanuel, através de Chico Xavier. E já li também Evolução em Dois Mundos. E por ter conhecimento do livro A Gênese, tem muitas coisas que se diz, mas que não são concretas. Por que não são concretas? Devido ao relativo. Devido ao complexo. Devido à doutrina dos espíritos, como já dissemos em outros vídeos, eu torno a dizer. A doutrina dos espíritos, ela não foi transmitida a Hippolyte Léon Denisard Rivail na íntegra. Os desígnios de Deus não foram transmitidos a Hippolyte Léon Denisard Rivail na íntegra, de forma que nós não desfrutamos dos desígnios de Deus plenos, total. Já dissemos isso em outros vídeos. Então, na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais, nem a menos do que hoje. Quando se trata de átomos, é meio complicado. Porque nós não temos conhecimento, e com todo respeito, Galileu Galilei, Hippolyte Léon Denisard Rivail, eles disseram desta forma para que servisse de material para a posteridade vir a raciocinar. Porque se tratando de átomos, isso é muito relativo. Porque muitos cientistas dizem, ou já disseram, muitos cientistas disseram que o átomo é a menor partícula da matéria. O átomo. Só que os cientistas mesmos que disseram isso descobriram várias outras partículas infinitesimal menores que o átomo. Descobriram, creio que mais 4 partículas mais infinita, menores que o átomo. Inclusive, uma das partículas é o... Como que chama, gente? Nossa! O neutrino. O neutrino, por enquanto, ele é considerado a menor partícula da matéria. O neutrino não existe na Terra compartimentos que consiga armazená-lo como a energia que vem de uma usina é armazenada nos transformadores
e distribuídas para as residências. Não existe aparelhos na Terra que capta, que armazena o neutrino. O neutrino, ele possui uma velocidade de milhões de vezes mais rápido que a velocidade da luz. Diga quem quiser, bata quem quiser em mim. Mas um dia as pessoas vão ficar sabendo disso. O neutrino, ele possui milhões de vezes a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. No entanto, o neutrino, ele vem de outras dimensões e atravessa a Terra, crosta, núcleo, em questão de milésimos de segundo. Atravessa a Terra. É como se fosse uma chuva de neutrinos. Então, dizer aqui, na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais, nem a menos do que hoje. Isso é relativo. Nós temos que raciocinar. Os tempos hoje não são como na época da codificação da doutrina dos espíritos, por mais que se respeita a base. Apenas sob a influência da alta temperatura, a maior parte das substâncias que a compõem e que vemos sob a forma de líquidos ou de sólidos, de terras, de pedras, de metais e de cristais, se acham em estado muito diferentes, sofreram unicamente uma transformação. Por que essa transformação? Porque a matéria aurida, a matéria primitiva, cósmica, universal, aurida de Deus, ela possui todos os elementos compatíveis às transformações necessárias de acordo com as dimensões e o desejo dos ministros e dos arquitetos siderais. Então, as matérias, eu nem digo a matéria, porque não existe a matéria, e sim todas, como numa expressão chula, age como uma iguana que constantemente encontra-se em metamorfose, de acordo com o ambiente a qual ela se encontra. Então é necessário, é preciso entender que a matéria que predomina no reino mineral, gases, metais e tudo mais, granitos, quartzos, basalto, isso tudo mineral. É a mesma matéria que compõe o reino vegetal, que por vezes é a mesma matéria que compõe o mesmo reino mineral, ou melhor, animal.
e que por vezes é a mesma matéria que compõe o reino hominal. Só que modificada. É uma só que se transformam em milhões de matérias. Uma gera milhões de outras dentro da necessidade do reino evolutivo qual cada indivíduo necessita. Então é uma só matéria que passa por transformações. Agora, essas transformações, graças aos ministros e aos arquitetos siderais. Tudo passa por um processo de elaboração. Você entendeu? Esse estudo ele é maravilhoso no plano espiritual, porque ao mesmo tempo que lá nós assistimos, nós não só assistimos, como também nós vivenciamos a evolução das camadas sedimentárias estratíficas, que seriam estratificações. Vamos